Salve, salve família do Engajamento Sonoro. Tô meio sumido aqui nesse canal, né? Eu tava esperando eu comprar um novo MacBook, porque o meu MacBook antigo ele tava bem dando umas travadinhas na hora de editar os vídeos, então tava me deixando estressado. E agora que eu consegui trocar ele pra dar continuidade ao canal, com o segundo vídeo do canal, e hoje a gente vai falar um pouco sobre, como vocês viram no título, né? Que é sobre o artista fazer o que ele ama, né? Ou o que o público quer, tá ligado? Vamos trocar uma ideia sobre isso, que é algo que eu tenho conversado bastante no meu dia a dia, para eu trabalhar com música, para eu ser produtor musical, engenheiro de mixagem, gestor de tráfego para artistas, inclusive eu vendo esse serviço, beleza? Vocês podem me contratar algum desses serviços ou vários deles aqui no link abaixo. Se não tiver o link ainda, eu tô fazendo o possível aí para já resolver isso o quanto antes, beleza? Então é isso, a gente vai falar sobre esse tema polêmico hoje e vamos para cima, que se inicia o vídeo aí, vamos para cima já, a introdução já foi. Vamos lá? Uma das maiores dúvidas, né, na carreira musical é essa: o artista deve fazer a música que ele gosta ou a música que o público gosta? Tá ligado? Eu também, como artista, vocês sabem que aqui é de artista para artista, eu já passei sofrimentos aí em relação a isso, refletindo e tal, e muita gente trata isso como se fosse uma escolha moral, como se fazer algo que o público quer fosse se vender, o famoso se vender. Mas na prática o problema não é esse. Na verdade o problema é não entender como funciona qualquer mercado, tá ligado? Todo artista gosta de pensar só no lado artístico, mas existe uma realidade que muita gente ignora. Quando você lança músicas para o mundo, você entrou em um mercado, né? Isso é automático. E mercado funciona com uma lógica muito simples: oferta e demanda. Isso aí tem a ver com qualquer mercado, beleza, família? Isso não é algo específico do mercado musical. Isso tem a ver com qualquer mercado. E enquanto alguns artistas não entenderem isso, eles vão ficar patinando, não vão entender às vezes o porquê, não vão entender que o motivo é esse. Vamos falar agora um pouco sobre o artista como marca, tá ligado? Vamos trocar essa ideia agora sobre o artista como marca, que é uma ideia bem interessante que eu tenho para passar para vocês. Porque muitos artistas não gostam de pensar nisso, mas a verdade é que todo artista é também uma marca, beleza? Queira você ou não. E toda marca precisa lidar com duas coisas: o que ela quer produzir como marca e o que o público quer consumir. Isso não acontece só na música, como eu já falei para vocês, acontece em qualquer setor da economia. Pense em um restaurante, o chefe pode amar cozinhar um prato super sofisticado, tá ligado? Mas se ninguém quer comer aquilo, o restaurante quebra e, né, tudo vai por água abaixo. Agora você imagina o contrário: o restaurante descobre que o público ama hambúrguer artesanal. Se o dono ignora isso por orgulho, ele está basicamente rejeitando o próprio mercado, certo? Com a música é a mesma coisa, é a mesma lógica. Então, tipo assim, se você sabe que alguns gêneros estão no auge, falando de forma contemporânea, hoje, se você sabe que alguns gêneros estão no auge e ali o mercado está mais quente, tem mais artista estourando ali todo ano, tem mais artista fazendo show ali, entende? Na minha opinião, toda música, todo gênero, todo nicho musical ali tem as suas panelas, mas tem nichos que tem panelas menos fechadas, diríamos, entende? Onde mais artistas estouram todo mês, onde mais artistas vencem, né? Conseguem colocar músicas ali no top 50 do Spotify, por exemplo, conseguem ganhar uma boa renda com shows, com royalties, até mesmo ISRC, certo? Dependendo do gênero, né? Se for um pouco mais limpo, como por exemplo o sertanejo, o pagode, assim como tem também o funk, né? Que é um gênero mais trap, né? Que são gêneros urbanos que muitas músicas são explícitas, né? Então o SRC tende a ser um pouco menor nesses gêneros, mas são gêneros que estão aí que dá para fazer muita grana. E vamos falar um pouquinho sobre o mito do faça apenas o que você gosta. Bora trocar uma ideia sobre isso também? Porque existe um conselho muito repetido na música: faça apenas o que você gosta. E até onde isso é bom pro artista? Essa frase isolada pode ser exatamente perigosa para uma carreira, porque ela ignora completamente o fator público. Então, se você ignora totalmente, praticamente isso, de forma extrema, você tende a ser um artista que vai cantar para pouquíssima gente, se é que você vai cantar para uma galera, se é que você vai conseguir vender show. Porque imagina um produtor que faz um tipo de som que ninguém escuta. Ele pode ser genial, tecnicamente falando, mas se aquilo não conecta com ninguém, não existe carreira ali, tá ligado? Imagina se eu quiser produzir rock, nada contra o rock, mas a gente vê no top 50, por exemplo, do Spotify, top 50 viral, a gente vê rock ali,
muito raramente, né? Então, é só um exemplo, eu não tenho nada contra o rock, na verdade eu curto pra caramba o gênero, mas aqui eu tô falando, usando como um exemplo de um gênero que já teve um auge muito incrível no passado e hoje ele não tá mais nesse auge, né? E pode ser que ele volte, assim como a moda vai e vem, certo? Talvez ele não volte como ele foi no passado, mas uma nova roupagem, com uma cara nova, quem sabe, entende? A arte sem público é expressão. A arte com público vira carreira. Então pensa nisso. Como que você vai, tá ligado? Ter uma carreira pesada no sentido de, né? Uma carreira de sucesso, de fato, quebrando recordes, etc., se você não tem público, tá ligado? Você vai ficar sozinho ali se expressando e ninguém vai querer se conectar com aquilo. A gente pode falar agora um pouquinho também sobre a equação real da carreira. Bora lá para esse tema? Porque, tipo assim, na prática, a carreira musical acontece no encontro de 3 elementos. Se liga nesses 3 elementos. O que o artista gosta, o que o artista sabe fazer bem, tá ligado? Peraí que eu contei errado, né? O que o artista gosta, o que o artista sabe fazer bem e o que o público deseja consumir, tá ligado? Você não pode excluir isso totalmente da sua mentalidade quando você vai trabalhar suas músicas. Porque quando esses 3 pontos se encontram, surge algo muito poderoso. A identidade artística com o mercado. Essa união, entende? O artista juntar a identidade artística dele com o que rola no mercado. Você não precisa alterar completamente o que você faz, entendeu? Você não precisa deixar de fazer aquilo que você faz de forma completa. Mas um 50-50 aí. Você faz o que você curte, mas você tenta adaptar aquilo que você curte com o que o mercado curte. Entendeu? Com o que o mercado, na verdade, com o que tá dando certo no mercado, né? Com o que o público curte, o grande público. Aquela massa, né? Porque, mano, quem vai pagar? Como que você vai se multiplicar entre 30 mil pessoas e vai, entendeu? Pagar os ingressos ali, vai entrar e vai fazer aquela vibe. Não é assim que a banda toca, não é assim que é a vida, né? Poderia ser, né? Porque aí todo artista ia ter uma carreira de sucesso. E os artistas que explodem geralmente descobrem esse ponto de encontro, tá ligado? Eles não estão só copiando tendência, mas também não estão ignorando completamente o público. Porque sem o público, o que seria de um artista? Esses artistas criam algo que é deles, mas também conversa com as pessoas. Vamos falar agora um pouco sobre a analogia com empresas. Eu quero fazer essa analogia para vocês entenderem um pouco mais que isso não é só na música, isso é meio que um termo universal, aquele termo da oferta e demanda que eu falei lá em cima, na introdução desse vídeo. Empresas fazem isso o tempo todo. Uma empresa pode amar fabricar um produto específico, mas se o mercado muda, ela precisa se adaptar, não tem pra onde correr. Não significa abandonar a sua essência, tá ligado? Significa entender o comportamento do consumidor. Porque isso tem a ver com marketing. O marketing não tem a ver com você estudar e ir atrás mesmo de saber sobre o comportamento e as necessidades do empreendedor, da empresa em si, certo? A empresa precisa de grana, né? É isso que movimenta uma empresa, certo? Capital de giro e tal. O marketing tem mais a ver com a gente estudar e buscar conhecimento em relação às necessidades e em relação ao comportamento do público. É assim que toda empresa de sucesso enxerga o seu negócio, enxerga os seus produtos, a criação deles, para quê, por quê, como, tá ligado? Tá ligado como? Como que eu vou chegar nessas pessoas? Por que eu vou chegar nessas pessoas com esse produto? São perguntas assim que movem o mundo. Pensa em empresas gigantes de tecnologia, por exemplo. Elas não criam produtos só porque os engenheiros gostam. Elas estudam comportamento do usuário. É assim que é. Na música deveria ser parecido para todos os artistas. Mas óbvio que tem artistas nichados, tem artistas que querem fazer mais por hobby, entendeu? Isso aqui eu tô falando para artistas que querem ter uma carreira que vá bem comercialmente falando, entendeu? Que venda shows, que consiga, como eu disse, entrar nos tops ali do Spotify, quem sabe até mesmo conseguir vender shows pra caramba, chamar a atenção de contratante de casa de show, entende? Do público em si, né? Fazer com que viralizem suas músicas. Você precisa observar o seguinte, que as pessoas estão ouvindo, como elas consomem música e o que gera reação nelas. É esse estudo que o artista tem que fazer, o artista que quer ter uma carreira de sucesso comercialmente falando, entende? Isso não mata a criatividade. Na verdade, pode até direcionar ela, te ajudar a direcionar a sua carreira, ter um norte, entende? Para você não ficar perdido. Às vezes eu sei como que é se sentir perdido, se sentir meio que com a sua identidade musical ali totalmente perdida mesmo, né? Acho que essa é a melhor palavra. E vamos falar um pouco agora sobre o equilíbrio inteligente. Bora?
bora falar sobre o equilíbrio. Equilíbrio, na minha opinião, é tudo, tanto que eu ainda quero tatuar um yin yang em algum lugar, talvez aqui no pescoço, na frente, aqui bem de cara, porque eu acredito muito que o equilíbrio é uma das paradas mais importantes na vida, em quase tudo que a gente for pensar. Os extremos quase nunca é o melhor caminho a se tomar. O erro de muitos artistas está em um dos extremos. Ou eles fazem apenas o que eles querem, o que eles gostam, ignorando completamente o público, ou tentam copiar tudo o que está em alta e acabam perdendo a sua própria identidade, entendeu? Você não precisa estar nem lá, nem no 8, nem no 80, entendeu? A vida é sobre equilíbrio, no meu ponto de vista. E as pessoas de sucesso que eu vejo em qualquer ramo, em qualquer nicho, em qualquer mercado, qualquer negócio, são pessoas que têm um mínimo de equilíbrio. Isso a gente vê, né? Pessoas que, por exemplo, arrebentam a sua vida com o uso de drogas. Eu conheço pessoas, por incrível que pareça, que conseguem ter equilíbrio com isso e vivem uma vida de boa, sem atrapalhar ninguém, sem foder com ela mesma. Mas eu conheço pessoas também que, por extremismo, por estar num extremo de usar pra caramba, não conseguem mais viver em sociedade, entende? Então nenhum dos dois caminhos costuma funcionar no longo prazo, os caminhos dos extremismos. O ideal é encontrar um equilíbrio. Você precisa respeitar a sua identidade artística, mas também precisa prestar atenção no que conecta com as pessoas, tá ligado? A carreira nasce exatamente nesse ponto. E pra gente encerrar, pro vídeo não ficar tão longo, em breve eu vou estar trazendo mais vídeos aí. Às vezes eu olho pra baixo aqui, família, pra ver se tá ligado o microfone, porque eu fui fazer um vídeo pra outro canal meu e, pô, falei pra caramba, um mó tempão e a bateria já tinha ido pro saco, então fico meio de olho. Se bem que tem uma parada ali que sinaliza, tá ligado? Eu tô moscando aqui, eu vou ver se eu olho mais pra lá, porque ficar olhando pra baixo não pega bem, né? Então vamos lá, família. Para finalizar, entender oferta e demanda não transforma arte em produto vazio. Na verdade, transforma talento em algo sustentável. Não vamos tratar dinheiro como tabu, família. Dinheiro nada mais é que a moeda de troca desse mundo. E na maioria das vezes a gente troca o quê? Nossa energia vital em troca de dinheiro. Por isso que a gente tem que valorizar o dinheiro. Se você não valoriza o dinheiro, você não está valorizando a sua energia vital. Se você ganha dinheiro de forma honesta, até de forma desonesta, é gasto energia vital, entende? Então, a gente tem que buscar valorizar o dinheiro, porque tem uma frase, né, um ditado popular, se não me engano, que diz que dinheiro não leva desaforo para casa, não leva mesmo, não leva desaforo, certo? E que a casa dele seja o seu bolso. Valoriza ele para ele estar querendo sempre fazer morada no seu bolso, tá ligado? Porque é assim que você vai investir na sua carreira, é assim que você vai investir numa roupa da hora, em equipamentos melhores. Se você é um cara como eu, que além de artista, também produz, também é engenheiro de mixagem, ou se você mesmo curte ter o seu notebook ali, ou o seu MacBook, galera da Apple aí que joga no meu time, nada contra a galera do Windows, pelo contrário, o Windows me ajudou muito no início da minha carreira, incrível, de forma incrível, e as duas plataformas têm seus lados fortes ali e pontos fracos. Então, continuando aqui, para quem quer viver de música, tá ligado? Para quem quer de fato viver mesmo disso, sustentabilidade é algo essencial. Se você é artista e nunca pensou nisso dessa forma, começa a observar o mercado. É isso que eu deixo aqui de conselho para você, beleza? Observa o mercado, olha para os artistas que estão crescendo, olha para o público deles. Talvez ali estejam algumas respostas aí que podem acelerar pra caramba a sua carreira. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do tema do vídeo. Eu falei sobre isso hoje de um jeito, pode ser que eu volte a falar sobre o mesmo tema no futuro, de outra forma, pensando diferente, porque eu sou o tipo de cara que eu não me apego aos meus pensamentos de forma extrema. Lembra do equilíbrio? Então pode ser que meus pensamentos mudem em relação a isso, pode ser que eu tenha mais pensamento interessante para poder compartilhar com vocês sobre isso. E deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, temas para próximos vídeos. Eu vou estar sempre lendo os comentários, por mais que talvez eu não responda todos, vou tentar deixar um coraçãozinho lá, né, aquele like do dono do canal, em todos os que eu ler, ou os que eu mais gostar, vou ver como é que eu vou lidar com isso, mas eu vou ler todos. E não esquece, se você está precisando de produção musical, eu sou um produtor especialista em gênero urbano. Dá uma pesquisada aí em gêneros urbanos para você entender. Eu posso entregar algo que não seja tão bom, entende? Então, eu sou um cara perfeccionista, então eu levo isso a sério. Também sou engenheiro de mixagem, mais voltado ao ramo, ao nicho dos gêneros urbanos. E eu também sou gestor de tráfego, faço gestão de tráfego para artistas. Se você que é artista e você lança uma parada e não pega
o número de visualização que você gostaria, você não alcança o número de pessoas que você gostaria, nem as pessoas certas, a gestão de tráfego faz isso, né? Uma boa gestão de tráfego com um gestor de tráfego profissional e principalmente um especialista em música, que é o meu caso. Estou aí para poder também vender esses serviços, né? Vender o meu peixe em relação a isso, para poder, de fato, melhorar o alcance dos seus lançamentos. Porque se você não investe em marketing, não investe no alcance, no impulsionamento, em impulsionar aquilo que você lança, porque dá trabalho, muitas vezes você gasta uma grana também para poder produzir, mixar, masterizar a sua faixa, certo? Trabalhar na capa, né? Então dá um trabalho, muitas vezes gastos, né? Na maioria das vezes, se você não faz isso por conta própria, você vai ter que pagar e delegar para alguém fazer. Pode até se tornar um tema para o próximo vídeo, para algum dos próximos vídeos, que é pessoas que gastam muito no pré-lançamento e na hora de lançar, lança de qualquer jeito e espera as pessoas caírem do céu, né? Assim que funciona, tem que ter estratégia. E é isso, vou ficar por aqui pro vídeo não ficar tão longo, tá bom, família? Links abaixo, vou deixar um link, não decidi que link é, mas nos próximos vídeos eu vou falar desse link com mais propriedade, porque eu tô buscando ainda como liberar o link quando você faz um canal novo, ele não dá pra ficar postando link, então faz tempo que eu não crio um canal novo. A maioria dos meus canais aí, tanto como artista, como outros canais que eu tenho, não dá para colocar links na descrição. Mas eu lembro que tinha um esqueminha que a gente faz, uma verificação, se eu não me engano, de número, de que a gente não é um robô, né? E para provar que a gente é um ser humano, e aí eles conseguem liberar esse lance do link pra gente, tá bom? Mais um abraço. Deixa o seu comentário aí, beleza? Para eu ver que, de fato, esse canal tá sendo algo que vale a pena eu estar dedicando meu tempo, tá bom? Deixa o seu like também, compartilha para quem você acha que tem que ouvir isso, ou que você gostaria que a pessoa ouvisse isso, né? Mas é isso, tamo junto, família, até o próximo vídeo e aquele abraço.